Já estamos tentando estabelecer contato aqui com o DJ Zulu Tecnico, também conhecido como Diego Fábio, meu quase xará. Agora sim, Ei, olha aí. agora Tudo bom, Diego? Como é que você está, meu camarada? Inaugurando aqui o nosso giro de conversas aqui pela live do Fórum aqui da Baixada. Seja bem-vindo. Como é que você está, cara? salve, salve. Obrigadão aí pelo convite aí, cara. Obrigado a todos aí. Pô, tranquilo, cara. No meio dessa turbulência toda, a gente tem que se manter vivo, né? Se combinar de continuar vivo, né? Exato, né, cara? É como dizem por aí, né? Nós somos a resistência, né, cara? E como toda resistência, É, a gente tem que procurar sobreviver da melhor maneira possível a cada dia, né? Mas é um pouco dessa nossa tarefa, né? Que vive aqui na Baixada Fluminense, né, cara? é uma sobrevivência pra gente, já é só mais um teste, né? Mas só mais um dia. Você tá o tempo todo ali lutando contra a vida, né? A favor da vida. Porra da vida, né? E aí você só aumenta o desafio, né? Pra gente aqui não mudou muita coisa, não. É mais um dia. Só mudou a pressão, né? É E verdade, agora é um pouco mais tenso. é verdade. Cara, e como é que tá aí a tua vida, o teu cotidiano? Como é que essa pandemia de coronavírus tá te afetando e ao teu projeto, que é o Cypher? Aliás, se você quiser também falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso que é o Cypher Kids, aí em Duque de Caxias. Faz um resumão do que está acontecendo contigo aí, cara. Cara, então, no meio de tanta turbulência, eu estava quieto, eu estava tentando me proteger e proteger minha família, né? Só que, infelizmente, a gente, quando tem um dom de ir pra rua, a gente tem que ir pra rua, né? Cypher, para quem não sabe, completou 10 anos agora, no dia da Baixada Fluminense, né? Dia 30 de abril. É verdade, é verdade. E a gente estava com uma ação, né? Ajudando alguns coletivos, né? Alguns dançarinos, alguns militantes dentro da cultura urbana. Só que dentro dessa ajuda foi se ampliando, né? A coisa a gente foi vendo bem intensa, que a molecada dependia dos trens, dependia da rua para, né, ganhar sua grana, fazer a sua vida, e isso tudo foi bloqueado no meio dessa pandemia, e aí, assim, fora a questão de segurança, e outras coisas que aconteceram. E aí, no meio da pandemia, eu falei assim, não dá para ficar sossegado, eu tenho que me proteger, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aproveitamos os 10 anos do Cypher. Para quem não sabe o que é o Cypher, é um evento de ocupação cultural de praças públicas, de escola, né, onde a gente teve o início em 2010, foi o primeiro evento a ocupar a Praça do Pacificador, ali no centro de Caxias, né? Para quem conhece todo mundo ali como Elefante Branco, ou então o Teatro Raul Cortez. O SAIF foi o primeiro evento ali a ocupar e apresentar, né, à nação periférica a cultura hip hop de fato. A gente tinha o grafite, o rap, o break, Aham. né, o DJ, e a gente sofreu muito naquela época. Até hoje sofre, mas hoje com um pouco mais de respeito, né? É, mas como era algo novo, é algo feito com uma estética não muito acostumada, né, dentro do cenário, né, o negro, de cabelos diferentes, de estilos diferentes, falando diferente. Isso é meio estranho, né? Tá no meio do povo, como se dizem, né, entre aspas. Isso na cabeça deles não é permitido. E a gente se embrenhou no meio do povo no dia da Baixada Fluminense, onde estava tendo um evento da Baixada Fluminense, e a gente fez nosso barulho lá. E desde então a gente começou a militar na cidade aí e a gente conseguiu difundir a cultura hip hop na cidade. Hoje a gente tem reconhecimento dentro e fora do Brasil, a gente tem essa exportação de jovens para fora do Brasil, Olha, né, com perspectiva de vida resgatada, né, anti-jovens sem perspectiva de vida nenhuma, né, nem profecias, né, positivas para as vidas, e através do hip hop encontraram essa ferramenta. Hoje vivem fora, né, vivem do seu próprio trabalho. agora, uma coisa E dentro interessante disso, do teu projeto, que eu tive o prazer de conhecer, já fizemos uma reportagem, inclusive, né, sobre o Cypher Kids, que vocês também trabalham com crianças, cara. Assim, crianças, elas estão imersas ali no mundo do hip hop, da cultura de rua. Queria que você explicasse um pouco como é que esse trabalho de vocês reflete pedagogicamente nessas crianças que têm o contato com a cultura de rua, do hip hop e tal.
Eu sou arte educador, né, cara? Então, assim, sempre dei aula, né? E a minha maior atuação enquanto dançarino é como professor de dança. Eu atuei muito pouco como dançarino na cena, né? Uhum. E através do Cypher Grande, né? E é uma necessidade de continuar alimentando o cenário, né? Artístico, cultural, urbano, né? Que seria o grafite, o rap, o break, né? Que é minha bandeira. Em 2015 para 2016, vem minha filha dentro do cenário, né? Foi inspirado nela, né? Querendo se Legal. apresentar e dançar em tudo que é canto, e não havia criança dentro do cenário. Existia uma distância da família com o movimento hip hop, né? E a linguagem marginalizada, mesmo com o Cypher e com todos os bons feitos que já tem historicamente feito, ainda existia isso. Não era algo comum, né? Os pais levarem os seus filhos para aprender hip hop, porque tinha aquele paradigma que não era uma coisa legal. E aí eu tomei a liberdade, através da minha filha, criar um grupo para ela, né? E aí é onde veio essa explosão toda do Cypher Kid. Eu falo hoje que o Cypher Kid, ele é não só resgate cultural, como um resgate educacional, porque criança, muitas das vezes, sem perspectiva de estudo e desinteresse sobre o estudo, começa a despertar através da dança. Eu tenho relatos de criança aqui com depressão, com autismo, até mesmo com portadores de necessidades especiais, né, Uhum. física. E a gente agrega todo mundo. E aí, assim, o Cypher Kid será e né, o abre-alas para a nova geração da cultura hip hop, onde entra a família. Sai o protagonista dançarino, rap, MC, e entra a família em conjunto, né? O Cypher Kid tem esse plano de diálogo direto, né, com a família. E isso é Uhum. bacana, porque através do Cypher Kid a gente começou a quebrar vários paradigmas, né? A questão do que a dança não tem um plano pedagógico, educacional, que a dança é de qualquer jeito, que a dança é algo de entretenimento e não é só entretenimento, né? Que a dança é fácil, né? Que a dança não é profissão. N temas, né, dentro desse conceito familiar, né, conversando com os pais traziam esses eixos, esses temas. Ah, mas minha filha não vai ser dançarina, ela vai ter uma profissão. E aí por quê? E aí é onde vem o embate. Por que ela não vai ser uma dançarina? Por que não é uma profissão um dançarino? E aí abria um leque de debate. Tão bacana do Cypher Kid que tá trazendo uma inovação para o cenário cultural urbano, né? Hoje a gente está com 40 crianças, né? Acredito que em breve eu conseguirei atender mais, mas hoje o espaço é pequeno, a gente usa o espaço Lira de Ouro, né? Ali no E o centro Cypher ali de Kid Caxias, né? isso, centro de Caxias, o ponto de cultura mais antigo que nós temos aqui em Caxias, Ah, né? É o Lira de Ouro. E o Cypher Kid é a menina dos olhos do futuro. É aquela onde a gente realmente começa a falar da família, né? Enquanto cultura, enquanto educação, enquanto resgate, né? A cultura periférica, a limpeza da favela, porque a favela ela tem um lado, ela não tem esse lado rústico e horripilante que apresentam dela. Ela tem riquezas, ela tem coisas positivas, ela tem jovens, ela tem arte, ela tem cultura, ela tem educação. Ela só não tem atenção e políticas públicas de qualidade vinda dos nossos governantes. Isso não tem. é verdade. Agora, tem uma coisa interessante, porque hoje em dia, eu acho que a cultura hip hop, ela está imersa, assim, em uma contradição muito estranha, né? É considerada por muitas pessoas, alimenta esse preconceito idiota de que hip hop é música de bandido, né? Que faz uma série de apologias e tal. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho o chamado rap ostentação, né? Que, de uma certa forma, tenta elitizar, né, o hip hop, tenta colocar na música certos elementos e certos ambientes, né, que o pessoal que é da periferia de repente não tem acesso. Aí eu queria saber de você o que você acha disso, dessa, digamos, contradição. Você concorda com isso? Você Então, acha que cara, tem que ter um... Qual o direcionamento que o hip hop tem que ter hoje em dia, cara?
Cara, na verdade, né, é bem É complexo, complicado, mas essa eu pergunta é tenho que falar. complicada. É, eu vou ter que falar abertamente e Não, é isso. você pode falar o que você quiser. Primeiro, primeiro tem que se entender o que é hip hop, né? A gente vê hip hop e vê o que é hip hop, né? E aí, assim, existe o acesso, né? E existe a vivência. O acesso ao hip hop, ele é a questão de mercado, né? O mercado, ele te dá acesso e você consome, né? Você vê, você assiste, você... E nem sempre está apropriado da informação de fato que é o conteúdo, né? Certo. E aí, quando se chega dentro disso, você fala de hip hop. Pô, hip hop, quem vive hip hop tem uns princípios, né? O hip hop ele foi criado para combater a violência, as drogas e causar entretenimento e paz, né? Esses quatro quesitos são e tem 22 artigos, mas esses quatro artigos são os baseamentos de todos eles, né? Eu sou membro da Zulu Nation, a organização fundadora e organizadora do hip hop no mundo, né? Então assim, quando eu vejo hip hop, eu vejo esses quatro eixos linkados com as minhas ações, né? Tudo fora a isso, você tem que entender qual é a escola daquele cara, né? Se ele realmente ele entrou dentro do mercado e fez porque tinha acesso àquilo, ou se ele realmente é o hip hop. Essa avaliação é difícil para os demais, né? Ter essa compreensão. Pô, o hip hop é daquele jeito? Não, o hip hop não tem drogas, o hip hop não tem violência, o hip hop pega paz, ele pega entretenimento, ele pega felicidade, ele pega família, Exato. né? Isso é o hip hop, lá dentro dos seus fundamentos. E aí quando você vê apologia, quando você vê droga, quando você vê briga, vê bebida, e aí não tem política, aí não tem um ato político, não tem um ato construtivo, não é hip hop. Aliás, É um o elemento Alex está solto, falando aqui. é um elemento solto feito por alguém, né? É um elemento solto feito por alguém, né? Igual você pegar o funk, pô, o funk é isso? Não, cara, o funk é o mesmo conceito. O funk liberta, ele salva, ele empodera, ele te traz benefício, ele te traz vida. Só que pessoas não entendem do que é aquele movimento e usam da forma que está ali, acessibilidade. Então, cada um tem um acesso, né? Eu, graças a Deus, tive escola, e tenho meus mestres, e até hoje construo mais mestres ainda, né? Além de ser um mestre, eu tenho meus mestres de referência. E hoje é muito ruim, porque não tem escola, né? Você não tem uma escola de formação de hip hop, ou a mídia, ela está o tempo todo te dando acesso, a internet te dá acesso, né? Então, assim, não precisa de mim para fazer hip hop. Então ele vai aprender do jeito que ele acha. Se ele acha que aquilo que ele vê na TV é bacana, ele vai comprar aquilo e vai ser aquilo. E para você realmente, às vezes, se deparar com isso e corrigir isso no decorrer do caminho é muito mais difícil. Né? Que às vezes a proporção desse jovem pelo acesso de informação é estar bem à frente de você. É muito mais acelerado do que no nosso tempo, né? Mas de uma forma geral, o hip hop ele tem seus princípios, ele tem seus conceitos, ele tem seu ato político, né? Ele tem seu direcionamento, tem seus elementos, né? E muitas das vezes também se confunde o que é hip hop é roupa, hip hop é música, hip hop é um boné. Não, hip hop é um movimento cultural construído na década de 70 para zelar paz entre um povo norte-americano, né, que se externou para o Brasil. E nossa referência é o funk. É uma cultura muito próxima do que eles viveram lá. Né? Então, assim, você anexa os dois povos, você vê algo muito similar. Né? Vítima de preconceito, racismo, N coisas que a gente não precisa citar aqui, que luta pela sobrevivência e por uma vida melhor e digna. Né? Então, assim, é muito complexo, né? Então, se você falar, pô, hip hop, falar que o moleque não tá fazendo hip hop, talvez verbalmente sim, mas o hip hop não é isso, entendeu? Não é música, não é dança, é um movimento e o movimento tem seus Com temas, seus certeza. eixos, Você está me ouvindo bem? entendeu? Bem, tá Sabe, show de porque o bola. Galera, tá me ouvindo bem? celular tu te escuta muito mal, mas se você está me escutando, isso é um ponto importante.
Agora, vamos falar sobre um pouquinho de processo criativo, né, do hip hop nesses tempos Sim. de pandemia, porque assim, né, não deve estar sendo fácil, né, porque o pessoal, os artistas do hip hop, Não. rua, vivem de público, né, eles necessitam realmente exteriorizar a sua arte, né? Como é que você acha que esse Sim. pessoal, estando em casa, num processo de isolamento, como é que o processo criativo ele é afetado dessa forma, ou não é afetado, ou de repente, a partir dessa experiência, eles podem produzir todo um material baseado nessa vivência de isolamento social e de pandemia? O que você acha? Eu acho que hoje está um pouco mais fácil. No início foi um pouco mais difícil, porque tinha pressão, né? Referente a todo o acontecido, toda essa turbulência. Então, assim, o primeiro impacto, você ter um processo de adequação àquele ambiente, àquela nova situação, esse novo processo que a gente está vivendo, eu acho que foi mais difícil. Hoje isso está se adaptando, né? Um pouco é, mais brando, tá indo bem demais, um pouco devagar, mas tem uma galera se adaptando, né? Assim, estão utilizando dos mecanismos existentes, né? Que é a internet, né? Para se reinventar, né? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo na rede social, tem muita coisa bacana, né? Sendo desenvolvida, né? E sendo abordada. E de maneira, assim, tem algumas coisas muito positivas, porque a abrangência é maior, né? Acabou tendo um nicho de concentração muito maior do que um período anterior, porque o público era dividido, né? Estava em várias situações ao mesmo tempo, então hoje está todo mundo na mesma plataforma, no mesmo local, no, na mesma conexão. Então, assim, acabou unindo uma rede. Então, assim, eu vejo uma questão muito positiva. Acabou se autodivulgando, né, o trabalho do irmão. Então, assim, se autopromovendo, né, redes sociais, inclusive mesmo, até das pequenas, do Cypher Kids, deu uma crescida, porque a gente criou na semana da Baixada, do aniversário de 10 anos do Cypher, a Batalha Kid, né, foi uma forma de também de estar aquecendo as crianças dentro de casa, porque e está estimulando elas a treinarem. Então, assim, aquece a rede, você começa a voltar o seu eu, né? E Com aí certeza. volta, retorna. Eu acho que fica com mais força o processo criativo. Mas se perdeu no início, acredito que muitos ficaram sem saber o seu direcionamento, mas estão se encontrando. Os que não se encontraram ainda estão se encontrando nesse momento, entendeu? Bacana. Até buscando referência. E, cara, e como é que tu tá avaliando, assim, Duque de Caxias, nesse contexto de pandemia? O que você tem escutado, o que você tem relatado? Você tá sabendo aí de famílias que estão passando por dificuldade em termos de alimentação, de dificuldade financeira? O que você tem a falar sobre essa questão aí? Então, cara, como eu iniciei falando, né, a gente teve que ir para a rua, a gente se juntou uma série de coletivos, o Movimento Caxias, né, estou com eles, né, junto com outros coletivos, junto com outras ações que a gente também tá isoladamente também fazendo, buscando, né, essa plataforma de edital, ajuda, vaquinha online, né, para tentar tá dando um upgrade nessa galera, né? Porque o impacto está sendo muito grande nas periferias, só que ela não é, né, de fato explanada, né? Ela não tem um canal de comunicação direta, ninguém fala, né? Então as dores ficam quase comissas e ficam aguardadas com quem está sentindo, né? E a parada tá bem séria, porque somente no público artístico periférico, né? Que é a galera que é do rap, a galera que é da dança, a galera que é do passinho, que é a galera que consumia um ritmo de vida muito acelerado e do nada parou, travou tudo, e aí vem problemas como depressão, vem problemas com a falta de costume da necessidade alimentar, às vezes, né? Eu estou numa campanha aí essa semana para a próxima remessa que a gente vai entregar semana que vem, de cesta básica, de arrecadar material lúdico, de massinha, jogos, Pô, maravilhoso, é, cara. quebra-cabeça, porque tem famílias com criança que não sabem o que fazer com a criança não tem um brinquedo, Exato. entendeu? E aí, assim, atender o alimento é o caso emergencial, mas tem uma série de coisas envolvendo aquela família,
né? Tem as contas, tem muitos modos de aluguel. E aí, assim, a gente está tentando, por etapa, identificar esses danos e tentar pedir, de alguma forma coletiva, a ajuda para diminuir esses danos. Então, eu falei, pô, tem muita criança, né? Eu tô com uma série de famílias, tá 450 famílias mapeadas, a maioria delas tem criança, e crianças que não fazem nada, muitas delas têm um cômodo, né? Não Pois podem é. sair, não tem brinquedo, e aí eu falo, putz, não é só alimento, né? Isso no nosso corpo a corpo, a gente está indo para a rua, né? Com uma série de segurança, mas eu tenho que ir para a rua. Eu sou uma liderança urbana, então assim, pô, eu queria me dar o luxo de me cuidar. Deus me protege, mas eu tenho que ajudar, né? Tá dentro do meu sangue isso, né? Então, quando eu comecei para a rua, eu comecei a identificar que não era só a cesta, né? E não há outro movimento hoje em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que está fazendo isso, tá? Sem ser esses coletivos dentro do movimento a Caxias, junto com o Cypher, não existe, não tem outros, né? Ah, Nem a parte governamental está fazendo com tanta eficácia que a gente está fazendo. A gente está literalmente atendendo as famílias, né? É, e cada liderança recebeu as suas demandas, está sendo atendida por essa conjunção de coisas. E assim, está chegando mais possibilidade, doadores estão chegando e assim está ampliando. E a gente está prestando conta. Eu falei, pô, aqui galera, ó, entregamos. Isso duplicou. E é assim, e quanto mais a gente aumenta, mais necessidade a gente encontra, né? Por quê? Num espaço onde não vai ter saída. O cara não pode trabalhar, o cara não pode sair de casa, ele não pode ficar desesperado, é. ele tem uma família. Não tem ninguém para conversar, ninguém para ajudar, ninguém para falar nada, né? Existe uma burocracia governamental que não pode atender ele de imediato. E aí tu fala o quê? Cara, eu sou um pouquinho, eu tenho um pouquinho, entendo um pouquinho, tem que pelo menos atender. A gente começou com 10 cestas básicas e a promessa agora, dessa semana, já está com 450 famílias e querendo chegar a 1.000 para mês que vem, porque tem, a gente só não tem como de cara agora atender, mas tem, né? E aí, junto a isso, a gente quer agora atender esse público infantil que está dentro dessa casa, né? Que está passando por um processo muito complexo, Com né? certeza. E aí a gente tá tentando se virar também. E a nossa situação também não é boa, né? Que a gente está sem trabalho, eu sou DJ, eu sou produtor, sou professor, não estou trabalhando. Então, assim, a gente vai juntando um jeito de sobreviver, né? E tentando ajudar o próximo. Então, assim, tá bem complexo, principalmente na Baixada Fluminense, né? O descaso também com, com a situação real também. Não é questão só de ficar em casa, não, gente. Eu acho que é uma questão de ficar em casa e como ficar dentro dessa casa. Porque não é só ficar em casa. Mandar ficar em casa é fácil, mas como eles vão ficar dentro dessa casa? De que forma eles ficam dessa casa? Né? Ninguém foi lá ver, pô, não saiam para a rua. Mas aí tu chega lá, tem casa que não tem banheiro, tem casa que não tem higiene mínima. E aí, como é pior ficar na rua ou dentro de casa? E os moradores de rua? Ninguém fala dos moradores de rua, né? Pô, o Batalha do Raul tá fazendo aí o sopão toda terça-feira, manteve fazendo o sopão. O Movimento da Caxias tá fazendo o sopão toda terça-feira, porque ninguém pensou nos caras, né? Uhum. Aí nós não somos donos das canetas, dependemos de doações, né? Que ninguém é obrigado a doar, então dependemos de doações para a gente atender pessoa que às vezes está muito próxima da gente, porque nossa condição também não é mais acima dela. E aí traz aquele reflexo que eu falo assim, cara, quem cuida da gente? Eu falo, é só Deus. Pois é. É É aquele um famoso processo muito nós por complexo. nós, né, cara? Nós por nós, cara, é nós por nós. Meu Mano Wesley está falando uma frase que eu estou repetindo direto. Eles combinaram de não matar e nós combinamos de sobreviver, cara. E vamos viver, irmão, vamos passar disso, Pois é. né? Agora, você É, falou uma coisa muito interessante que eu queria explorar um pouco aqui nessa nossa conversa, que é o seguinte. Nós do Fórum Grita Baixada, nós elaboramos um mapeamento recentemente de todas as iniciativas que estão, da Baixada Fluminense especificamente, que estão pegando os donativos, que estão fazendo toda a distribuição das doações de alimento, de material de higiene e por aí vai, e de brinquedos.
Agora, uma coisa que eu reparei, conversando com algumas dessas pessoas que estão aí na linha de frente, é que elas estão, assim, estão sofrendo o cansaço físico e o cansaço mental de estarem distribuindo, de estarem entrando nos territórios, nas comunidades, e distribuindo essas doações. Só que acontece duas coisas, duas situações. Parte dos moradores aprovam, né, tipo assim, reforçam, agradecem, estão passando por aquela necessidade, mas tem pessoas que não estão nem aí por isolamento, continuam fazendo festa, churrasco, baile funk e tal. Isso, assim, para quem está trabalhando, pessoas como você, pessoal do Movimento Caxias e tal, eu acho que isso deve ser um pouco frustrante. Quer dizer, por um lado, é satisfatório Muito. ter seu trabalho reconhecido, mas tem esse outro lado do pessoal que realmente, sei lá, não reconhece o esforço que você está fazendo, né, cara? É como diz, né? A embalagem às vezes deleta o conteúdo de dentro, né? É muito complexo, É porque verdade. através de um é retirado o reflexo de todos, né? E a gente tá muito. A gente fica muito impactado quando vê essas coisas que realmente estão acontecendo com muita frequência, né? E a gente fala, cara, será que a gente está trabalhando? Tem hora que dá um desânimo, né? Pô, a gente está ralando, se colocando em risco, fazendo um montão de coisa e será que está dando resultado? E aí a gente começou a separar a mente da seguinte forma: cara, existe o povo e existe o povo. A gente está atendendo a quem precisa. Quem não precisa, que Deus cuide, né? A gente só precisa tentar conscientizar, mas que às vezes dói, né? Ver o descaso, ver às vezes o despreparo informativo, porque também outra coisa também que está pecando muito, né? Tá se batendo na questão muito do quantitativo de morte, né? Muito no quantitativo da ampliação, mas não está se batendo nas prevenções, né? Inverter um pouco esse papel, né, de prevenção o tempo todo, massificar nos territórios, isso é crucial. Dar acesso a esses coletivos que estão na rua, brindar esses coletivos que estão na rua fazendo isso e dar ferramentas para que isso se amplie, né? Pô, e se isso chega de uma forma mais rígida para esse determinado público também, né, tem que ter uma rigidez maior. Se os caras não estão ali respeitando e estão brincando com a vida de terceiros, né, estão brincando com a vida de muita gente. Se você faz resenha, se hoje você está ali fazendo sua festa, fazendo sua aglomeração, você tem que entender que você está pegando 4 eixos principais. Primeiro, que uma galera que trabalha com isso está desempregada e não está trabalhando. Então, assim, pô, você tem o direito de fazer isso, e uma galera que trabalha fazendo isso não pode, porque é falta de segurança. Segundo, brincando com a vida dos outros, ampliando o vírus, né? Esse vírus não veio para brincar, né? Respeitando quem está fazendo ação na rua, né? Tentando ajudar o próximo. Ao invés de você tá com dinheiro para gastar, investe numa ação, num coletivo. O SAIF está fazendo, o Movimento Caxias está fazendo, o Batalha do Raul está fazendo. Pô, se você tem dinheiro disponível, onde uma nação não tem, pô, ajuda alguém que está fazendo. Segura um pouco da cerveja, segura um pouco do churrasco, da resenha. Se une com um coletivo desse, você tem carro, você tem ampliação, se une, você vai ficar muito mais feliz. E depois que você vê a realidade, você vai querer fazer isso, né, de uma forma, né? E quarto, último, o descaso com a sua própria vida, cara, né? Tá brincando, né? Então, assim, são esses eixos que a gente enxerga, só que a gente fala assim, cara, o que a gente está fazendo é de coração, né? E incomoda, mas a gente não comenta, a gente não fala, a gente tenta conscientizar, né? Quando vê, fala assim, pô, irmão, cadê a máscara? Cadê a luva? Pô, não faz isso não. Pô, investe. Essa mesma linguagem que a gente usa aqui, a gente usa ali, cara. Pô, esse dinheiro que tá gastando aí à toa aí, pô, não pode investir. Toma 2 cervejas ao invés de 10. Doa reveste isso em cesta básica, reveste isso em gasolina daquele carro ali que tá rodando com a gente o tempo todo. Porque não é só cesta básica, tem gasolina, tem a nossa alimentação, isso tudo está vindo de conjunto, né? Se o cara tá ali, pô, seu churrascão, sua coisa e tal, nada contra. Mas nesse momento, toma 2, come menos, ajuda, já que tem, né? Que a gente não tem, irmão. Tem gente que não tem.
É É esse lance brabo. também, parar de ser menos egoísta, né? E pensar em si, e pensar É no isso, né, prática, cara? cara. Acho que alguém. Para de ser menos egoísta, irmão, né? Pô, tá fazendo resenha? Bacana, cara. Nada contra, não, não. Eu gosto muito. Mas não é um momento, cara. Se você tem, pô, colabora com quem tá fazendo alguma coisa, quem tá ajudando, vai e vem junto. Que a gente quer que venha junto para ver, pô, realmente estava lá comendo, lá, fazendo o cara que não tem. Quando vê a realidade, dói no coração, mano. É verdade. Só escutei verdade. Só escutei verdade. Agora, uma última perguntinha para a gente encerrar esse nosso bate-papo, cara, que tá sensacional. Eu acho, assim, você me corrija se eu estiver errado, claro, né? Eu acho que essa pandemia, quando ela chegou, acho que ela vendeu uma imagem muito falsa de que era uma doença democrática, né? De que todo mundo poderia ter o mesmo tipo de tratamento, todo mundo teria a mesma possibilidade de tentar se recuperar. E a gente percebe que não é nada disso. A gente percebe, por exemplo, pelo próprio sistema de saúde público que está em colapso, um monte de gente preta, pobre e de periferia que está morrendo, que faz parte do maior contingente, né, de óbitos e tal. Então, assim, acho que a gente perdeu, mais uma vez, precisou de uma pandemia para demonstrar a nossa divisão de classes, né? Quem é o privilegiado, quem vai estar É sempre isso aí. ali à beira do sistema e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que isso reverbera aí na tua vida, cara. Cara, assim, cara, eu acho que o primeiro impacto é a visão que eu tenho sobre tudo isso, né? Sobre pandemia, sobre é, o meu autorreconhecimento. Eu tenho o meu autorreconhecimento. Eu sei quem eu sou, o que eu sou, o que eu faço, né? Isso foi uma caminhada muito longa, não foi de um dia para o outro. Você se auto-entender é muito difícil, tá? Tem gente que eu vejo, eu me conheço. Não. Repete isso várias vezes durante vários anos que você vai entender que você não se conhece, né? A gente primeiro tem que ter esse auto-reconhecimento, depois entender onde você pisa, né? E depois que eu entendi isso, eu tenho duas frases que ela marca a minha mente o tempo todo para eu me manter vivo e centrado e dono de todos esses atos que eu faço, né? Uma, o sistema ele está o tempo todo querendo que a gente ande para trás. Só uma classe ganha. Essa é a primeira fase. A segunda, a falta de educação e de saúde é um plano governamental. Então, depois disso, o resto, para mim, é só um anexo, né? Quando você pega essas duas frases e você bota isso como um olhar de vida, você fala, cara, se a educação e a saúde são coisas que a gente necessita para estar vivo, para andar, e é um plano de governamental de destruição, porque professor sendo massacrado em sala de aula, escola deteriorada, o ensino que não serve para mais nada, antecipado, antiquado, né? Que deveria ser reformulado já há muitos anos, não serve para nada. Você vê uma saúde onde você entra e não sabe se sai vivo. A qualidade Pois é. é péssima, e não, né? E aí você fala, quando você olha isso, você fala, caraca, você tem que ser alguém, cara. Você tem que lutar todos os dias, né? Você tem que brigar para ser alguém. Quando as pessoas olharem para sua cara e falar que você não pode, você tem que mostrar o contrário, porque o sistema já fez, você já nasceu nesse processo de não pode e de que você não vai ter nada. A pandemia é só a revelação disso, né? Quando você chega no processo de pandemia, você vê, cara, eu tô aqui, tem outros ali, outros aqui, e é muito fácil você olhar agora e você falar assim, cara, eu tô numa mansão, posso ficar em casa, tem tudo, mas eu tô num barraco. E aí ficar em casa é a mesma coisa. A diferença de classe, a quantidade de dinheiro distribuído. Não estou desmerecendo quem ganhou muito, honestamente não. Mas quem ganhou muito pouco também é desrespeitoso, porque não tem uma equidade. Não existe uma equidade, Nunca né? teve, né? Você não tem ou você tem uma desigualdade, que é o que acontece, ou você não tem mais nada. O certo teria ter uma equidade
para que você comparasse e desse nivelamento ao povo brasileiro, dignidade de viver com o mínimo. Não precisa ser luxo, não, com o mínimo. Educação, saúde e política pública de qualidade. Com certeza. São 3 eixos que eu vejo assim, de combate a tudo isso tudo. Outros países, alguns países, já conseguiram avançar dentro desse olhar um pouco mais profundo. Só que o Brasil, constituído por uma margem, né, de enriquecimento individual, nunca vai para frente. Então, assim, a esperança de um Brasil melhor, a linguagem de que há esperança, mentira. A gente não tem, a gente não tem que ter essa ilusão que o Brasil poderá ser um Brasil melhor. A gente poderá mudar um pedaço do Brasil, né? A esperança que a gente um dia pode mudar o Brasil. A gente foi colonizado desse jeito, gente. Desde a colonização do Brasil, que a gente desse jeito acha que a gente vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer são 2 coisas: se potencializar, se qualificar e lutar para ocupar esses espaços onde muitos jovens não querem ouvir, não querem falar, para quando chegar nesses períodos, né, de pandemia, desastre ambiental, enfim, todas essas tragédias que a gente vem vendo durante o mundo e infelizmente aconteceu aqui no Brasil, né? A gente está um pouco mais preparado, mais confortável. E eu me sinto, né, não esperançoso, mas eu luto com aquilo que eu tenho na mão, cara. Se eu não tenho nada na mão, eu tenho os dedos. E Deus, graças a Deus, me permitiu ter. É com isso que eu luto. O que vier a mais do que isso para mim é para somar, cara. É para somar, entendeu? Eu tenho vários caminhos, vários projetos na vida. Só que a interrogação é se eu vou conseguir a tempo em vida realizá-los ou não, entendeu? Mas projetos, sonhos e metas eu tenho, né? Que eu me esforço para alguns deles acontecer, sim. Só que, infelizmente, a gente não tem todas, não tem como se esforçar a todos, né? Mas esse processo de desigualdade, cara, ele é antigo, né? A gente tem que resistir, se potencializar, né? Olhar para o nosso professor, incentivar o nosso jovem, incentivar a nossa favela. Porque a favela ela é colocada para baixo? Porque essa favela inteligente é uma favela potente, é uma favela pronta para discutir, debater e quebrar qualquer sistema. Por isso que a favela tem que continuar burra. Porque favela com inteligência, sem potência, é favela armada. Não, né? E aí dá merda. o mais interessante é que as favelas que estão vindo, os exemplos de solidariedade, os exemplos de trabalho em equipe, os exemplos de você olhar para o próximo, porque os governos estão assim, eu vou falar um palavrão agora, mas eles estão um pouco se importando com a gente, né, com a galera da Baixada Fluminense. Não, e você olha... Então, eu acho que você sintetizou muito bem, cara. Assim, eu acho que pegar as potências que existem dentro das favelas, reconhecer e trabalhar. E, infelizmente, a gente colocar na cabeça que tem que trabalhar sozinho, entendeu? A gente tem que se organizar nós mesmos, não contar com o governo, porque os governos não vão ajudar essa galera. Né? Não vão, assim, é uma reflexão que você trouxe que é bacana. Quando você olha o trabalho de quem não tem nada ajudando quem não tem nada, tem noção? E quem tem muito se concentra na sua zona de conforto. É muito contraditório, mas é o sinal da nossa força. A gente, mesmo sem nada, consegue ajudar o irmão. Imagina a gente sendo potente. Então, quando a gente começa a entender, a se potencializar, a ser o diferencial, né? Igual a minha história de vida, igual a história de muitos outros jovens que tem aí, começa a ser o diferencial, a gente começa a ser um destaque, a gente começa a ser potência, a gente começa... Imagina 10 técnicos não ter rodado das favelas. Imagina outros jovens. Se eu fosse estar aqui, eu vou perder vários nomes de bilhões de jovens. Pô, ia ser lindo, da favela. Ia ser lindo. Pô. Imagina, todos eles falando, cobrando seus direitos, sabendo dos seus direitos, sabendo aonde buscá-los, mas isso não vai ensinar na escola. Porque o professor tem que ser massacrado, porque se ele der aula direito,
o aluno aprende. E se o aluno aprender, ele é um aluno inteligente. O aluno inteligente é arma para o sistema. Então, irmão, é isso. Por isso tem a pandemia. São lições cruéis da pandemia, né, mano? Isso aí, só pra gente terminar, é. eu vou fazer tipo assim, uma pergunta barra provocação, né? Porque assim, não tem como você não se deixar provocar por algumas situações. Cara, assim, uma das coisas que eu achei mais ridículas que a mídia andou propagando foi a questão da romantização, né, da pandemia, né? As pessoas lá na Barra da Tijuca, nos seus condomínios de classe média, tudo ali fazendo festinha, tocando violino. Aí você, de repente, podia dar sorte de estar morando do lado de um Dudu Nobre, por exemplo. Aí ele faz lá um showzinho particular. Enquanto, cara, que centenas de milhares de famílias que vivem na zona de exclusão econômica, na zona de exclusão social, que já viviam com uma série de precariedades, agora ficam observando isso pela televisão, sabe? Quer dizer, nem mesmo na questão de uma pandemia você consegue encontrar algum tipo de encaixe. Você já é fica mais frustrado ainda, eliminado, excluído dentro de uma zona de exclusão que já acontece. Cara, isso é muito louco, né, Diego? É muito chega dentro da sua casa, está em nítido, está em cartaz, está em outdoor, está bem nítido, né? E o tempo todo estão te mostrando, só não vê quem não quer, né? É igual você falar que você está recebendo auxílio de R$ 600. Pô, cara, salvou minha vida. Não, cara, acabou com a tua vida, porque a pandemia não acaba em 3 meses. A pandemia, o coronavírus não vai embora. Você tem um reflexo aí de um ano todo. Um ano todo com esse reflexo. A contabilidade de 3 meses é para que você fique quieto, para que você fique parado. Exato. As disposições, né? Eu vi esse vídeo, cara, eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana o vídeo, pô, maneiro, cara, vendo vários artistas globais. Muito maneiro, muito bacana. Chegando na minha casa, eu olho para minha casa e falo assim, caraca, eu não tenho a metade disso dos caras. Chegou a ser frustrante. Aí você chega assim, cara, pô, como é que eu vou ser alguém desse jeito se eu não sei nem o mínimo do caminho para chegar, né? E aí você fala assim, cara, e aí tô no meio de um processo, eu tô no meio de várias coisas, várias informações, e você acaba acontecendo, quando muitas das vezes acontece, deixando para lá, que é justamente isso que o sistema constrói em você. Te massacra de informação, te massacra de possibilidade, te tira desse eixo para que você fale assim, eu não quero fazer isso mais. Eu não quero nem ouvir mais. Fulano de tal, eu não quero mais ouvir. E é onde o povo cai no pecado. Porque quanto mais você fala que não quer debater, ouvir, ou então lutar pelas essas diferenças, mais para trás você anda, cara. E o massacre ele é o tempo todo. Aumentou com a pandemia, vai ampliar após pandemia, né? Vai ser difícil se reestruturar economicamente o Brasil. Ele já é um país mal administrado, não tem administradores competentes. Né? E depois desse processo todo, muita gente que fechou as portas não vão conseguir abrir, né? O cenário cultural que é o nosso é o mais afetado. Dificilmente a gente vai conseguir fazer algo esse ano, enquanto não tiver vacina, porque se for liberado, as famílias vão ter medo. Aglutinação, evento, festa, aula, onde há aglomeração, esse conteúdo de cenário trabalhístico está morto, está extinto esse ano. Né? O entretenimento está extinto esse ano. A galera não compreendeu isso ainda. Pô, acabou a pandemia. Me diga qual o cidadão que vai. Acho que parou tudo, assim. Não existiu. Ele não existiu. Ele falou assim, ó, passei, né, para não existir. Ele realmente deixou todo mundo dentro de casa, todo mundo isolado, deixou todo mundo pensando, né? Quem realmente refletiu tem um outro olhar sobre a vida, sobre seus feitos, né? Outros têm muita certeza do que estão fazendo. Pô, cara, não, realmente, tô certo do que eu fiz. Outros, caraca, eu errei esse tempo todo e agora eu vou reconstruir. E outros estão tentando se achar. Que é esse que a gente tem que resgatar, é esse que a gente tem que tomar cuidado, que é esse que a gente tem que orientar, é esse que a gente tem que segurar, porque é esse que acaba se perdendo.
que é o que tem a menor proporção de mental ativa, que está com a maior pressão. É esse cara. Eu tenho vários quadros jovens assim, de 18, 19 anos aqui, né? Que estavam num ritmo de vida, do nada o cenário desceu, o mundo todo parou, e, cara, que isso? E qual a palavra que tu dá, irmão? Luta e vem comigo, irmão. Ó, não abaixa a cabeça, não. Se tu abaixar, tu é fraco, tu vai cair. E não é dar um braço para ele. Um braço é fácil dar. Quero ver que tu tá ali acompanhando o cara, irmão. Falando com ele, irmão, como é que tu tá? Irmão, levanta. Se tu levantar, eu vou te meter a porrada. Entendeu? Tu levanta isso aí, irmão. Levanta e anda com o Emicida. Levanta e anda. É mais ou menos dentro desse processo. E é difícil fazer isso. É difícil encontrar, por mais que desconhecido. Desconhecido é pior ainda, porque você acaba falando assim, não tem obrigação. Mano, desde que no momento que você se sente ser humano, nasceu, é obrigação de todo mundo, cara. Né? Desde que tenha coração e tenha uma ideologia de vida, ou então mexe com algo, porque essa mão que você ajudou um dia vai te ajudar. Essa é a lição da vida, é a lei do retorno, irmão. Então, assim, esse processo de pandemia, ele não acaba aqui. Então, tem gente esperando chegar em junho, julho, agosto. Gente, para ser muito sincero para vocês, 2020 todo. Quando achar a vacina, ainda tem um processo de adaptação da vacina. Achou a vacina. Após isso, bota 1 ano e meio. O processo de legitimação de uma vacina é 1 ano. Logo depois disso, tem um processo de aplicação, distribuição da vacina. Antes da vacina, não tem Brasil, não tem mundo. Não tem mundo, não tem mundo. É isso. Não, isso se também, a indústria farmacêutica também não começar a especular preço também, né? Começar a inflacionar para... Tem isso, né? E aí é onde a gente provoca também as questões dos gestores, né? Gestores municipais, estaduais e federais. Cadê as fiscalizações? Cadê os manuseios? Cadê os investimentos de fato? Né? Cadê as ampliações? Pô, preço de mercado, preço de remédio, preço... Cadê os subiu, cara? Aqui na Baixada Fluminense, né? Um em Nova Iguaçu e São João de... isso aí que não estava na promessa, agora nada, né? Os planos de saúde aumentaram, a Baixada nunca teve condição de ter, mas quem ousou ter, porque para uma questão de saúde, então, não, eu vou me prejudicar esse dinheiro aqui para ter pelo menos 2 meses de plano de saúde, se ferrou, porque era 3 vezes mais caro. Então, não há condição, gente, de a gente se acostumar com essa situação. A questão é, levanta e vamos brigar. Tem dinheiro nosso. Brasil, outra coisa que eu gosto de deixar registrado em todas as oportunidades que eu tenho, o Brasil não existe crise. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Existe mais administradores. Não caiam nessa laba de crise. Não existe crise. Existe muito dinheiro, muita riqueza nesse país. Tá? Só não existe administradores competentes. É isso que falta. Mandou a letra, mandou um recado muito correto. Muito correto. Diego Fábio, também conhecido como DJ Zulu Tecnico, que agradecer por esse bate-papo. Peguei você na surpresa no laço, mas você foi, porra, verdade. Te agradeço. E tamo junto. Aí, obrigado, se quiser mandar aí suas considerações finais aí pra galera, o palco é teu, cara. Galera, curte aí o Instagram, entre na campanha, né? A gente não abriu uma campanha pública, mas aí estou divulgando nas redes que a gente está tendo acesso. Está arrecadando doação aí de todos os tipos, mas nossa prioridade agora é os brinquedos, né? Material lúdico, né? Massinha, giz de cera, lápis de cor, a gente está arrecadando para a gente, junto com essas cestas, a gente vai distribuir 450 cestas no próximo final de semana, e junto a isso a gente quer anexar esses brinquedos. Aí, quem quiser vai lá no meu Instagram, me dá um oi, que aí eu passo para vocês conta, alguma coisa que vocês queiram, ou então marco para buscar para vocês, tá bom? Obrigadão, gente. Tá ótimo. Gente, em nome do Fórum Grita Baixada, queria agradecer a presença aí do nosso público, das nossas 450 mil pessoas que participaram aqui, tá bom? E isso aí, e fique atento que volta e meia a gente vai ter novos giros, novos bate-papos aí, meio que no laço, no momento, pra gente bombar aqui o nosso Instagram, valeu? Forte abraço, obrigado aí pela participação e tamo juntos.